Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu quero mostrar para vocês um pouco do contexto histórico em que foi criada a linguagem C++, para que aí vocês também entendam um pouco assim, do funcionamento dela e por que ela foi criada dessa forma. Então, assim, eu fiz esse gráfico aqui de algumas linguagens. Claro que tem dezenas de outras linguagens que foram criadas nesse período aqui, mas a intenção não é a gente estudar histórico de linguagem de programação no geral, né, mas sim o C++. Então, assim, para a gente ter uma noção, no começo a gente tinha basicamente a linguagem assembly. E não é assim uma linguagem assembly. Normalmente você tem cada hardware tem o seu conjunto de instruções em assembly. Então, assim, o que isso dificulta, né? Porque você está muito próximo do hardware, você está dando instruções muito específicas. Então, por exemplo, você vai fazer um laço de repetição. Por exemplo, se você pegar uma linguagem mais atual, né? Você vai fazer um laço de repetição, o que você faz? Você fala, eu quero rodar o laço de 0 a 10. Isso normalmente você declara em uma linha. Agora em assembly não, normalmente você vai ter que usar o quê? Pelo menos umas 3 linhas, dependendo do conjunto de instruções disponíveis. E qual era o outro problema? Como você tem cada assembly de um tipo e são instruções muito curtas, né? Muitas vezes são as siglas da instrução, né? Então, às vezes você tem que decorar o que aquela sigla significa. Então, fica difícil para você dar manutenção no código, para você ler o código rapidamente, entender o que ele está fazendo e poder identificar erros e tudo mais. Né? Então aí as pessoas começaram a ver que era melhor a gente ter uma linguagem cada vez mais próxima do humano. Né? Então, que o humano possa bater o olho, já entender mais facilmente e começar já a encontrar erros e poder fazer modificações mais facilmente. Então, assim, em torno de 1954 nasceu a linguagem Fortran, né? Fortran ele era bem... eu não sei como é que está hoje, né? Mas normalmente quem usa mais Fortran é mais matemático ou engenheiro, porque é uma linguagem muito forte, muito fortemente voltada a cálculo, né? Cálculo matemático. Ou era, pelo menos. Depois disso, a gente tem o surgimento da linguagem COBOL, que inclusive é usada até hoje, né, em mainframes, por exemplo, de banco. Você tem o uso dela bastante lá. O ponto que deu uma mudança legal no cenário de programações foi com o surgimento da linguagem chamada Simula. Ela introduziu os conceitos de orientação a objeto. Então, ou seja, você conseguiria já abstrair certos conceitos com ela. Você vai modelar as coisas realmente como se fosse um objeto. Então, você vai pensar num carro de modelo X. Mas aquele modelo X, na verdade, ele é um carro genérico. Ele também é um carro genérico. Ele também tem 4 rodas, ele também tem portas, ele também tem um volante. Só que esse carro genérico, ele também é um veículo. Um veículo, um meio de locomoção. Então você já vê que você consegue abstrair certos tipos de coisa que caso seja comum com outro objeto, você já pode reaproveitar esse código. Né? Então você pode fazer uma herança ali daquelas características. Né? Você está herdando aquelas características para o seu novo objeto. Né? Esse conceito de orientação a objeto ele foi mais alavancado com o uso de Smalltalk. Então, quando surgiu essa linguagem aqui, que as pessoas começaram a usar mais, né, orientação a objeto. Em torno de 71, né, teve o surgimento do C. Então, o C já era uma linguagem era uma linguagem próxima do hardware, mas ao mesmo tempo ela tinha uma linguagem muito facilmente identificável pelo humano. Né? Então, apesar de estar bem próxima do hardware, você também conseguia ler facilmente, entender o que está acontecendo e dar manutenção e tudo mais. Então aqui já tem uma facilidade, né, de você fazer um código eficiente, que por estar bem perto do hardware, né, e ao mesmo tempo fácil de ler. E o que aconteceu? O Bjarne Stroustrup, né, que é o criador da linguagem, ele começou a sentir essa necessidade, né, porque ele usava C por causa da eficiência de estar perto com o hardware, mas ao mesmo tempo ele não via muitos recursos para fazer abstração, que é uma coisa que, por exemplo, no Simula já tinha. Né? Então, declarar um objeto, né, falando as características que ele tinha, declarando as funções que ele executava, né? E no C não tinha isso. E o que acontece? A ideia dele é, na verdade, você ter eficiência do C, ter essa proximidade do hardware, e ao mesmo tempo você conseguir fazer abstrações
de forma eficiente, né? Então, aí ele começou esse projeto do C com classes, que futuramente, né, depois que começaram a usar e tudo mais, aí virou C++. Então, assim, se a gente for pegando nesse histórico, né, então, a gente tinha essa junção, né, das ideias vindas do Simula, né, e mais essa noção de querer estar perto do hardware, né, para você fazer as coisas de maneira eficiente. Então, assim, como assim, ele mesmo falou no vídeo dele, né, que eu tô até deixando aqui o link para vocês, né, lá no repositório. A melhor linguagem na época para fazer baixo nível era C. Por isso que ele começou a desenvolver a partir do C. E tendo essa compatibilidade, né? Então você pode usar códigos em C dentro do C++. A maioria deles, pelo menos. E como eu disse, né, juntar as duas ideias para você poder fazer abstrações, só que isso não impactar na execução do seu programa, né? Então, você faz abstrações de alto nível, mas o seu compilador vai pegar aquilo e vai tentar trazer o mais próximo do hardware possível, de forma a executar de forma eficiente. Então, assim, isso tudo junta a ideia de abstração. Aqui é a ideia principal aqui é abstrair. Então, quanto mais você conseguir criar abstrações, seja fazendo classes, que permite, né, você fazer hierarquia, você ter funções com atributos próprios, né? Funções e atributos próprios, né? Então, aquele objeto, ele sabe como ele mesmo deve funcionar, o que ele deve fazer, como certas operações, como ele tem que executar certos tipos de operação, né? E isso traz o que pra gente? Isso traz legibilidade. Como eu falei, né? A ideia desde o início é você querer deixar mais legível possível. Então, você quer aproximar da linguagem humana, você quer deixar o código mais fácil de ler, de entender, de você poder fazer uma mudança e saber que aquela mudança tá correta. Outra coisa também é a eficiência, né? Então, como eu já falei, você tem uma proximidade do hardware, então isso te dá acesso ao baixo nível também. Então, você pode fazer códigos em alto nível, mas você também pode descer e falar, não, agora eu quero escovar bit aqui embaixo, quero mexer direto na memória. Então, você tem essas duas possibilidades na linguagem, né? E como eu falei, né? Então, você quer a palavra em português, né, que seria o zero overhead. Isso aqui significa o quê? Você não vai pagar para usar nada dessas abstrações que a linguagem te propicia, né? Então, você vai criar uma classe, essa classe, na hora que o compilador ver ela e gerar o código para ela, ele vai tentar trazer o máximo possível para a linguagem de máquina. Então, não é como se você estivesse pagando isso em tempo de execução, né? O cara não vai chegar lá, não, em tempo de execução eu vou criar isso aqui na memória. Não. Ele já sabe como é que tem que funcionar e já faz aquilo da maneira mais eficiente possível. Então, essa que é a ideia, né? Inclusive no C++14, você tem também funções que a gente chama de expressões constantes. Então, é uma função que ela pode ser resolvida, por exemplo, em tempo de compilação. Então, você já vai ter quando você for executar o seu programa, você já vai ter o resultado já direto no código, você não vai ter que recalcular. Então, a ideia é sempre essa, você poder sempre fazer o mais eficiente possível. E claro, né, para fazer essas abstrações, ela tem que ser multiparadigma. Então, você tem um paradigma estruturado, né, que herdou do C, ou seja, você tem aquelas estruturas condicionais, você tem estruturas de repetição, você tem um código sequencial, modularização em funções, em bibliotecas. Ela também te dá a opção de você fazer orientação a objeto, então você pode declarar classes e declarar as funções que aquela classe tem. Então, por exemplo, se você tem uma classe de um carro, então esse carro vai ter uma cor, ele vai ter uma quantidade de rodas, ele vai ter, sei lá, alguma coisa que indique se ele tem, por exemplo, um macaco ou não. Então, quantas portas o carro tem? Você interage com ele por intermédio de interfaces, né? Então, você vai chamar uma função do objeto, você vai chamar enfim, ele mesmo se gerencia, digamos assim, né? Também te dá a opção de fazer programação funcional, então você está mais preocupado com a função, com o resultado da função, e não com o estado geral do programa, digamos assim, né? Então, você tem todos esses recursos que você pode usar para poder fazer um programa bom, né? Correto e mais fácil de entender.
Outra coisa que a linguagem traz também, sobrecarga de operadores e funções. Então, você pode fazer funções, por exemplo, com o mesmo nome, mas que aceitem parâmetros diferentes, né? Então, suponha uma função de soma. Você pode somar dois números inteiros, você pode somar um número inteiro com um número real. Então, você não precisa colocar um nome diferente, né? Que seria o caso do C, né? O C não te permite fazer uma sobrecarga de função, né? Você teria duas funções diferentes para fazer a mesma coisa. Dois nomes diferentes, né? Mas para fazer o mesmo tipo de operação. Algoritmos genéricos, né? Então você tem templates. O que é um template? Com o exemplo da soma. No caso da soma, você nem precisaria declarar duas funções com o mesmo nome. Você pode usar um template e fala assim, olha, essa função recebe duas coisas do mesmo tipo, ou duas coisas de tipos diferentes, e retorna a soma delas. Você pode fazer isso, né? Então você teria um código que já estaria declarando a sua intenção ali, né? Uma soma genérica. Você tem a palavra-chave alto. Então, por exemplo, você não precisa ficar preocupado em declarar o nome certinho da variável. Você pode falar, tipo, alto x igual a 10. 10 é o número inteiro. Então, o seu compilador já vai entender que aquele x ele tem que ser uma variável do tipo inteiro. Então, são coisas que facilitam um pouco a leitura, né? Então, e a gente vê mais para frente também, tem certos tipos de dados que tem um nome muito extenso. Então, sei lá, pode ser que isso aqui seja a extensão do nome de um tipo de dado. Então, ficaria muito mais curto você escrever isso aqui e talvez até mais claro, dependendo do nome da variável que você escolher, né? Essa é a ideia geral, né, do C++. Então você vê que é uma linguagem muito usada assim, em diversos ramos possíveis. Então você tem ela em sistemas operacionais, em controles em tempo real, ou seja, sei lá, controles da bolsa, controles de tráfego aéreo. Você tem, sei lá, injetor de combustível feito em C++, processador assim, do carro. Muitas vezes eles são programados em C++. Você tem jogos em C++, então se você pegar jogos feitos com, sei lá, com Real Engine, ou sei lá, acho que a CryEngine também, então são jogos assim que normalmente é feito por grandes empresas, você vê que eles são feitos em C++. E você tem uma grande diversidade de bibliotecas, né? Então você tem as bibliotecas padrão de C++ que te dão muitas e muitas funcionalidades já. Você tem acesso às bibliotecas padrões do C também, e qualquer outro também que você queira importar. O que é uma biblioteca? Então é um conjunto de funções e classes e tudo que você pode importar para o seu programa para você fazer alguma determinada operação. Então, por exemplo, nem C, nem C++ não tem, por exemplo, uma biblioteca para fazer interface gráfica. Então você pode importar uma biblioteca externa que ela vai fazer isso para você. Ela tem funções, ela tem classes que gerenciam isso para facilitar o desenvolvimento. Então você pode importar aquilo e começar a usar e fazer um programa de interface gráfica, por exemplo. Então, assim, é reuso de código, né? Então, você faz um código que serve para uma determinada tarefa, você pode até compartilhar isso, né? Caso você crie uma biblioteca própria. Claro, né? Também nem tudo são flores, né? Toda linguagem vai ter também suas dificuldades, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem no C++ seria a questão de eliminar código antigo, né? Então, como eu falei no vídeo passado, né? Você tem vários padrões de C++, e como demorou muito assim para aparecer assim bibliotecas novas e novos modos de usar a linguagem, né? Acabou que tem muito código legado que contém muito mau uso, né? Então às vezes a pessoa está acostumada demais a programar em C e começa a fazer C++ achando que é C. Então às vezes você tem construções ali que estão até difíceis de entender, sendo que se a pessoa tivesse usado uma classe ou algum recurso do C++, ficaria mais fácil de ler, né? Então, assim, código legado, então você tem um mau uso de coisa, tem uma baixa legibilidade, porque o código está confuso, ou a pessoa usou algo que, enfim, que era um recurso que tinha na época, mas que hoje em dia tem um recurso melhor, mas ele não está usando, então fica mais difícil de você ler. Você não tem, por exemplo, smart points, mas isso aqui eu vou falar mais para frente, né? Isso aqui seria gerenciamento de memória, então os C++ 11 e 14, eles têm recursos melhores para você, quando você vai alocar memória e desalocar memória, ele tem recursos mais adequados para fazer esse tipo de coisa. Compatibilidade também, né? Então, assim, mesmo saindo um padrão novo de C++, ele tem que ser compatível com os antigos. Por causa desse tipo de coisa, a gente tem que
acaba até trazendo um pouco de dificuldades, né? Às vezes o código legado ele é muito grande, né? Então para você conseguir eliminar todos os maus usos e atualizar todas as funções que eles estão usando e recursos, né? Seria um custo muito grande. Outro ponto assim, de dificuldade também é que a linguagem ela tem muitos conceitos e recursos. Então você tem que estar sempre lendo, não só sobre a linguagem, mas também sobre programação em si, que isso também faz você ter uma nova visão, assim, não só de C++, mas de qualquer outra linguagem também, vai melhorar muito seu entendimento sobre ela. Você tem que assistir vídeos também, tanto de quem trabalha com a linguagem, de quem é referência, por exemplo, o Bjarne Stroustrup, né, que é o criador. É bom assistir vídeos deles falando sobre a linguagem. Você também desenvolver seus projetos próprios, então pensa no problema que você quer resolver. Então, sei lá, eu quero fazer um programa para gerenciar minhas músicas. Então você vai, senta e começa a pensar no que você precisa para resolver aquele problema e faz o seu projeto. Você não precisa só desenvolver algo que você vai vender ou que você quer ficar famoso com aquilo. Você pode fazer um projeto próprio, somente para estudo mesmo. Então isso tudo te ajuda a entender mais a linguagem. Resolver problemas. Então tem sites, por exemplo, o BRSPOD, Uri Online Judge também, que ele tem vários exercícios propostos, recursos que você tem para você poder melhorar, né, na linguagem. Né? Então é isso, galera. Eu acho que deu para entender um pouco, assim, pelo menos do início da linguagem, de por que ela foi criada e mais ou menos, né, como ela funciona. Claro que a gente vai ver mais coisas no futuro, né? Então esse vídeo foi mais para dar só uma introdução assim, conceitual mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.